Como é que o senhor se chama? Leandro Coutinho de Carvalho, Nasceu onde? aqui no lugar da Costa. Nasceu mesmo aqui na Costa? Sim, sim. Há quantos anos? Há 80. Há 80? Já fez 80. Em que dia? Dia 3 de setembro, 3 1936. de 36. Como é que foi a sua infância, Sr. Leandro? Sempre a trabalhar no campo. Tinha mais irmãos? Tinha, éramos 6. Foi à escola? Sim. Fiz o quarta classe, que se chamava naquele tempo. Em Pai Mendes? Sim, em Pai Mendes. E a partir de que idade é que começou então a trabalhar no campo? Isso logo, a mim de sair da escola, foi logo. O que é que faziam os seus pais? Trabalhava no campo também. Também. E o que é que faria com tão pequeno nessa altura? Isso havia trabalho para todos. Para guardar o gado? Pois, é boa de serviço, mas na fazenda, no campo, havia trabalho para todos. De cedo começou a aprender a trabalhar na agricultura? Sim, tinha que ser. E os seus irmãos também? Sim, também. Era assim naquela época? Pois. Toda a gente tinha que ajudar. Não havia outros rendimentos? Pois não, de maneira nenhuma. Que dinheiro fariam nessa altura? Era a venda de, se calhar, de um porco? Sim, umas batatas que se criavam, qualquer coisa da fazenda, uma fruta. Já que falei em porco, estou-me a lembrar da altura, como é que conservavam a carne na sua casa? No sal, naquele tempo não havia frigoríficos, na salgadeira. E assim viviam todo o ano? Pois. Com a agricultura Pois. E com os animais? Sim, sim. A partir de quando é que foi chamado para ser encarregado da família Teixeira? Penso que nessa altura era a família Teixeira. Sim, era assim. Ora, em 73. Que propriedades tinha, lembra-se? Muito bem, conhecia-as todas. E ainda hoje conheço. É verdade? Pois. Que o pomar lá em cima de Macieiras. pomar na Eireira? Sim, 8 hectares. E tinha várias serras, pinhal, eucaliptal. Tinha lá junto à residência também os quintais, onde era tudo amanhã naquele tempo. Foi chamado logo para capataz? Sim, ou sim. Foi chamado logo para capataz? Sim. Porque já tinha uma larga experiência. Pois. Eu conhecia bem o campo e a agricultura. E então tinha que orientar todo o trabalho. Sim. Como é que era o seu dia-a-dia? Então, de manhã tinha que estar cedo, mais cedo possível, antes do pessoal de chegar. E depois tinha que orientar uns para um trabalho, outros para o outro. Nessa altura, quantos trabalhadores tinha a família Teixeira? Em geral, aí entre 15 a 20. Todos os dias? Quase todos. Quase todos os dias. Havia mais, se calhar, a época da fruta, em que era preciso mais gente? Sim, isso depois vinha outra gente. Agora aqueles eram... Diários? Diários. Também tinham animais? Sim. Tinha uma vacaria. Tinha uma vacaria. Um aviário. Era um trabalho árduo. Naquela altura, toda a gente lá ia buscar o leite aqui desta nossa região. Iam sim. Tem ideia, por exemplo, quantos litros, ainda se lembra de quantos litros se vendiam? Quer dizer, dependia. Porque, quer dizer, havia umas 4 ou 5 vacas. Umas estavam em criação, outras estavam a descansar e numa época havia mais, noutra havia menos. E o aviário nessa altura, quantas galinhas teria? Sei lá, aí umas 1500. Nessa altura já era um grande aviário. Já era um bocado. Para que eram tantos ovos? Vinham ali os negociantes, levavam tudo. E levavam também? Levavam tudo. Era um grande negócio que se fazia em torno Sim. daquela quinta de Pai Mendes. Sim. Também faziam a exploração da resina, naquela altura? Sim, mas quer dizer, era um resineiro que tomou conta. Não era a conta da casa. E os eucalipais e tudo isso também era o Sr. Leandro que organizava? Sim. As limpezas? Depois, os cortes, quando era necessário. Né? Depois, mais tarde, é que foi então plantado o pomar que... Sim. Daí uns anos mas está há poucos anos lá na casa quando foi plantado o pomar. Foi um outro grande investimento da família Sim. E que durou ainda muitos anos. Sim, durou muitos anos. E deu-lhe também muito que fazer. O pomar também dava muito trabalho, muito. Era a parte da poda, era... Depois, os tratamentos, era depois a apanha. Quanto é que ganhou assim no seu primeiro ordenado, lembra-se? Olha, o primeiro ordenado que fui para lá ganhar foi 100 escudos por dia. E os outros empregados
que tinham, ganhavam mais ou menos quanto por dia? Mas, entre 70 e 80. Hoje em dia há assim algum terreno assim desse género ou alguém que faça as suas funções aqui na nossa região? Não. Não creio que não. Já não há assim grandes Não. propriedades. Pois não, pois não. E de antes também estava tudo amanhado. Tudo, tudo. Todos os terrenos que davam para amanhar eram cultivados, não se desperdiçava nada. Até mesmo dentro dos olivais. Sim, sim. Nesta altura, por exemplo, o que é que tinha que fazer? Era as podas das oliveiras, As podas. das videiras, Das videiras, das oliveiras, das oliveiras. das árvores. Era a altura das podas agora. Há por aí muitos cursos agora que ensinam a fazer as podas. Sim, sim. O Sr. Leandro, quando olha para uma árvore, sabe logo se ela está sim, bem, sim. se não está. Se olhar para uma árvore, se ela está bem podada ou mal podada. Por exemplo, para uma videira, qual é o segredo? O segredo é, não quero dizer, temos que podar a videira à maneira da força que ela tem. Se vai deixar muito, a videira cansa. Não dá mais por isso. Dá pelo contrário, dá menos. Às vezes há a tendência de deixar muitos, Não, e depois mas tem menos. depois tem menos. Tem menos. E tirar os ladrões, chamados Sim, os sim, ladrões. O mais complicado será, por exemplo, uma pereira ou uma... Não. Para quem sabe não é nada complicado. Tudo se faz bem. Nesta altura era o que fazia. Sim. Andava muito tempo. Sim, sim. Agora já há máquinas, mas naquela altura era tudo a serrote Era. E a tesoura? e a tesoura. Pois. Por exemplo, para uma pereira ou para uma macieira, como é que uma árvore está bem... É o mesmo género da videira. A gente temos que dividir a árvore, não a deixar com rama a mais, mas também não com rama a menos. Tem que ser um calibrada. Hoje em dia, também estou a olhar aqui para esta horta e fala-se muito da agricultura biológica. Sem usar os produtos químicos. Sim, não sei como é que isso se faz. Porque se a gente não usar químicos, a bicharada destrói tudo. Não sei como é que isso é feito. Cada vez pior, não é? Pois, Cada vez pior, é. Os animais tentam dar a volta e é uma dificuldade que se sente hoje em dia. sim, sim. Naquela sua altura, nos primeiros anos, não havia tantos produtos. Não havia, já havia. Tínhamos de tratar a vinha pelo milho, tínhamos de tratar as árvores por causa das pragas que também atacavam, mas não era tanto meu isso. Usava-se mais o cobre, não era? Sim, sim. A cal. Sim, as caldas de cobre tinham que levar cal. Exatamente. Hoje em dia, se usar na sua agricultura os mesmos produtos, faz o mesmo efeito ou já não faz efeito? Alguns não fazem efeito. Já não fazem. Não fazem, não. Qual é o segredo para uma boa agricultura? Usa o estrume natural? Sim, sim, isso é o número 1. É o número 1, o estrume na terra. E as nossas florestas? Hoje em dia não é nada como era antigamente. Pois, já é Antigamente não havia quase eucaliptos. Mas é para todo lado. Os pinheiros diminuíram, os eucaliptos aumentaram. Lembra-se da nossa floresta antigamente? Era o pinho. Número 1 era o pinho, aqui na nossa zona. E depois também tinham os pastores, que acabaram. Sim, isso, os rebanhos de gado também acabou tudo nas serras. Também serviam para o estrume Isso, e também serviam para limpar os matos. limpar os matos nas serras. Hoje nada se limpa e depois vem o verão, vem os fogos. É um azar. Era por isso que também tinha a tarefa mais facilitada naquela altura, porque estava tudo muito mais limpo. As pessoas Estava tudo mais limpo. usavam para fazer a cama dos animais, era o mato. Era o mato, era cortado e vinha para os correios. Sr. Leandro, hoje em dia a sua profissão já não existe. Não, eu também já não posso. Eu também já não posso. Hoje em dia já não há grandes propriedades Pois, aqui pois em não. Ferreira Pois não, mas, e a sua profissão já não existe. pois. Tem saudades desse tempo e de orientar, de saber que de manhã tinha que orientar 10 pessoas para um lado, 5 pessoas para um lado. Sim, e sim, sim. havia sempre coisas que faltavam fazer. Sim, não se podia fazer tudo num dia. Era impossível. Muito obrigado, Sr. Leandro. Obrigado. Nada, tudo bem.